Olá, alunos do segundo ano. Sou Micaele, acadêmica do curso de Matemática da UEMA Campus Pedreiras e atualmente estive, juntamente com a minha colega, estagiando na turma de vocês, nas aulas via Meet, sob a supervisão do professor Marcílio. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo da análise combinatória, trabalhando o assunto arranjos simples. Então, venham comigo. Chamam-se arranjos simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. E aqui nós temos a notação do número de arranjos simples que podemos formar com N elementos tomados P a P. Então, nós temos aqui, A, aí aqui embaixo, na parte inferior, pequenininho, nós temos N, P. Então, o arranjo de N elementos tomados P a P. E para facilitar os cálculos dos arranjos simples, nós temos uma fórmula que ela é simples e que vocês vão memorizar facilmente. É a seguinte, o arranjo de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre, entre parênteses, N menos P fatorial. Então, nós temos o N fatorial dividido pela subtração de N menos P fatorial, o fatorial dessa subtração. Então, utilizando essa fórmula, vocês conseguirão calcular facilmente as questões que estiverem trabalhando arranjos simples. É bem importante, em arranjos simples, que vocês saibam quando utilizar a fórmula, em qual questão vocês irão utilizar. Então, para sabermos em quais questões nós vamos fazer uso dessa fórmula, é importante que vocês saibam essa observação. A ordem dos elementos é importante em sua composição. Então, quando você se deparar com uma questão e ficar em dúvida se utiliza arranjos ou não, você faz a pergunta: a ordem é importante? Se a resposta for sim, então você utiliza a fórmula. Mas que ordem é essa, se tiver ainda um pouco abstrato para vocês? Por exemplo, nós temos um pódio. Um pódio nós temos o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. Por exemplo, 3 pessoas estavam disputando uma prova e cada um ficou numa colocação. Um ficou em primeiro, outro em segundo e o último em terceiro. Se nós mudarmos de posição essas pessoas, se o primeiro eu colocar para segundo e o segundo for para terceiro e o terceiro ir lá para o primeiro lugar, nós vamos ter uma outra configuração, As pessoas mudaram de posições, então o pódio será outro, formado por pessoas diferentes, estarão em colocações diferentes. Então, nessas questões, nós iremos utilizar arranjos simples porque a ordem interessa. Outro tipo de questões é quando nós temos os números, por exemplo, 123 e o 321. Por exemplo, nós temos esses dois números. Esses números, embora sejam formados por algarismos iguais, o número 1, 2 e 3. Aqui também nós temos 1, 2 e 3. Porém, em posições diferentes. Então, por conta disso, nós temos números diferentes. Então, isso mostra que a ordem importa, a posição dos números importa. Então, nós trabalhamos com arranjos simples. Agora, aqui nós vamos resolver 2 exemplos que, na aplicação da fórmula do arranjo simples. Então, nós temos aqui, o arranjo de 4 elementos tomados de 3 em 3, 3 a 3. Então, nós vamos substituir esses valores utilizando essa fórmula aqui. Então, fica da seguinte forma, o arranjo de 4 elementos tomados de 3 a 3 é igual. Então, o que a gente coloca? N fatorial. O N fatorial aqui, no caso, é o 4. Então, nós colocamos 4 fatorial sobre parêntese
4 menos 3 fatorial. Pronto, agora nós vamos aqui realizar a subtração aqui do parêntese, ó. Repetindo o 4 fatorial sobre 4 menos 3, 1. Então, fica 1 fatorial. E para desenvolvermos o fatorial, vocês sabem que é multiplicando o número pelo seu antecessor até chegar no número 1. Então, nós vamos aqui, ó. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sobre o fatorial de 1 é 1. Então, nós colocamos aqui. Podemos simplificar aqui, ó, 1 por 1. E agora a gente calcula. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, aqui nós temos, ó, a nossa resposta aplicando a fórmula do arranjo simples. Vamos resolver essa outra questão aqui, similar, né? Vamos só aplicar a fórmula para nós sabermos exatamente quais são os elementos, né? Quem é o N, quem é o P e a forma de resolver. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui na frente. Nós já temos aqui a anotação do arranjo. Então, vamos só colocar N fatorial, no caso aqui o nosso N vale 4, sobre, vamos fazer aqui no parênteses, ó, nós pegamos sempre esses dois números e subtraímos na ordem que aparece, ó. 4 menos 2, fatorial. Próximo passo, a gente vai repetir aqui e resolver o parêntese do denominador, né? 4 menos 2, 2. Aí agora nós vamos desenvolver esse fatorial até aparecer um 2 fatorial, né? Que é a multiplicação do 4 por seus antecessores até chegar no 2 fatorial para a gente poder simplificar, né? Facilitar o nosso cálculo. Então nós temos que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, para aí. Então a gente exclama para poder simplificar com esse 2 que aparece no denominador. Aí, ó, simplifica, simplifica. 4 vezes 3, 12. Então, aplicando a fórmula simples, sem nenhum mistério, nós conseguimos calcular, né, o número de arranjos simples, né, dessas questões. Agora, em nosso próximo exemplo, nós iremos resolver essa equação, né, aplicando a fórmula dos arranjos simples. Então, no primeiro momento aqui nós temos, ó, o arranjo simples de N elementos tomados de 2 a 2 é igual a 2. Então, inicialmente nós iremos transformar essa notação na fórmula do arranjo simples, que seria N fatorial dividido por N menos P. No caso aqui desse arranjo, o P vale 2. Então, N menos 2 fatorial. Repetindo aqui, ó, igual a 2. Vamos colocar aqui na frente. Então, o que acontece? O N fatorial é a multiplicação, né, dele vezes o antecessor dele. E vai multiplicando pelo antecessor até chegar no número 1. Então, a gente vai fazer isso com esse N fatorial, ó, até aparecer algo que nós possamos trabalhar. No caso, N fatorial é N vezes o antecessor dele. Quem é o antecessor de N? N menos 1. Vezes o antecessor de N menos 1. N menos 2. Olha o que apareceu, olha o que nós temos aqui no denominador, ó. Então, a gente exclama aqui para poder, ó, simplificar. Então, ó, vamos só repetir aqui, ó, igual a 2. Podemos agora, ó, cortar, simplificar e vamos colocar aqui o que nos restou. Então, restou N, que multiplica N menos 1 igual a 2. Nesse momento, nós podemos aplicar aqui a propriedade distributiva, ó. N vezes N, N ao quadrado, N vezes menos 1, menos N igual a 2.
Vamos levar para o primeiro membro o 2, né, para ficar uma equação do segundo grau, né, vamos igualar a zero. Então, n ao quadrado menos n era mais 2, vem para o outro lado, menos 2 igual a zero. Então, a partir desse momento, nós já vamos aplicar, né, a resolução, o modo de resolver uma equação de segundo grau, determinando o delta. Então, a primeiro momento, vamos aqui separar, né, as letras que a gente utiliza na fórmula, A, B e C. Nosso A, né, o coeficiente que acompanha a incógnita que está ao quadrado, então no caso aqui é n ao quadrado, a gente não vê nenhum número, mas tem sim o número 1, então nós colocamos aqui. O B corresponde ao coeficiente que acompanha a letra, né, sem estar elevado, só mesmo com o expoente 1, então é menos 1. E o C é o termo independente, né, o coeficiente que não possui nenhuma letra, então menos 2 nesse caso. Agora sim nós podemos aplicar a fórmula do delta aqui para nós descobrirmos o valor do delta. Então, diz o seguinte, a fórmula, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós vamos determinar aqui, ó, delta, B ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, menos 2. Certo, agora vamos resolver. Continuar resolvendo, ó. Vamos responder aqui o quadrado, a potência, né? Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, né? Menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. Então, nosso delta vale 9. Então, esse é o valor. Agora, nós vamos, né, partir para o próximo passo. Então, nós temos o seguinte. Nós temos que n é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. A gente só substituiu aqui a letra x que vocês veem tradicionalmente pela letra que nós precisamos encontrar nessa questão, que é o n, né? Então, vamos substituir os valores, ó. N é igual menos b, ó. B é menos 1. Então, nós já temos aqui o menos da fórmula, ó. Menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente determinou aqui, que é 9, sobre 2 vezes a, que a vale 1. Então, a gente tem o quê? Que n é igual menos com menos, mais fica 1 positivo, mais ou menos raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2 vezes 1, 2. Agora, a partir daqui, nós temos, né, os dois valores encontrados para o n. N uma linha, que vai ser a parte considerando esse sinalzinho positivo, fica 1 mais 3 sobre 2. 1 mais 3, 4 sobre 2. 4 dividido para 2, 2. Então, nós já encontramos o primeiro valor para o n. Vamos ver o segundo valor. Vamos considerar agora essa partezinha aqui, ó, negativa. Nós temos 1 menos 3 sobre 2. 1 menos 3, menos 2 sobre 2, né? E agora, fazendo a divisão, menos 2 dividido para 2, menos 1. Então, como na nossa questão, n precisa ser um número natural, né? Então, número natural o sinalzinho dele é positivo. Então, nós consideramos n sendo igual a 2, porque o número negativo não nos satisfaz para esse cálculo, dessa equação. Então, desenvolvendo dessa forma, nós chegamos no resultado que n é igual a 2. Certo. Agora, nós vamos voltar aqui para essa parte do quadro, onde nós temos uma questão, ela é um pouco mais contextualizada, né, da aplicação da fórmula do arranjo simples.
ela diz o seguinte, ó. Quantos números de 3 algarismos, ó, 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto E? Então, no conjunto E nós temos os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Então, nós sabemos que nós vamos utilizar a fórmula do arranjo simples, né? Porque a ordem dos números vai importar, né? Se nós mudarmos as posições dos números, eles resultarão em números diferentes. Então, essa ordem importa. Então, agora nós precisamos saber quem é o valor N e quem é o P. N sempre será a quantidade de elementos do conjunto, né, considerados. E o P é o agrupamento. Então, como eles serão agrupados? De quanto em quanto? Então, o N aqui da nossa questão é 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos tomados de quanto em quanto? De 3 a 3, né? Formar agrupamentos de 3 algarismos. Números de 3 algarismos. Então, a partir de nós definirmos quem é o N e quem é o P, vamos aplicar a fórmula do arranjo, né? No caso, nós temos o arranjo simples de 5 elementos tomados de 3 a 3. Então, a fórmula é 5 fatorial, que é o nosso N, sobre N, que é o 5, menos o P, que nessa questão é o 3. Fecho parêntese, fatorial. Vamos desenvolver aqui, ó, repetir o 5 fatorial, para que nós possamos resolver essa subtração aqui, ó. 5 menos 3, 2 fatorial. Agora, ó, vamos desenvolver esse 5 fatorial até chegar no 2 fatorial para que nós possamos simplesmente simplificar. Ficar mais fácil para a gente. Então, o 5 fatorial é o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2, parou bem no 2, sobre 2 fatorial. Ó, simplifica, simplifica, e agora a gente multiplica. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Então, aqui nós temos 60, né, formas de agrupar esses elementos formando algarismos, números de 3 algarismos. Então, continuando com exemplos mais contextualizados, nós temos esse aqui, ó. Em uma corrida de 10 atletas, então 10 atletas participaram dessa corrida, né, estavam competindo. Pergunta-se, de quantos modos distintos podem ser conquistados as medalhas de ouro, prata e bronze? Então, essa questão de ouro, prata e bronze nos remete à ideia de pódio, né? Então, e a gente já sabe que quando tiver essa ideia de a ordem, né, a ordem importar, né, na organização, se trata de arranjos simples. Então, nós temos a seguinte pergunta, né? Nós precisamos saber quantos modos conseguiremos organizar, né, quem ganhar ouro, prata e bronze nessa competição de 10 atletas. Então, primeiro vamos determinar quem é o nosso N e quem é o nosso P. N é a quantidade de elementos, né, do conjunto que estão sendo considerados. No caso aqui é 10 atletas. E quem é o nosso P? O nosso P é o número de agrupamentos, né? São considerados de quanto a quanto. No caso, como são 3 medalhas, né? Ouro, prata e bronze, nas 3 colocações, então o nosso P corresponde a 3. Agora sim nós podemos aplicar a fórmula do arranjo, né? Que o A de 10 elementos considerados tomados de 3 a 3 é igual o N fatorial, no caso 10 fatorial, sobre, vamos subtrair 10 menos 3 fatorial. E agora aqui calcular, ó, repete o 10 fatorial, dividido 10 menos 3, 7 fatorial. Agora nós vamos desenvolver esse fatorial até que surja o 7 fatorial para a gente poder simplificar, né? Então, nós temos o 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, para. E exclama, ó. Então, nós podemos simplificar aqui, ó.
7 fatorial dividido por esse 7 fatorial. E aí nos resta 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Então, nós temos que, né, o arranjo simples de 10 elementos tomados de 3 a 3 é igual a 720. Então, nós temos 720 modos distintos de organizar esse pódio, né? Essa colocação, quem ganhar ouro, quem vai ganhar o prata e quem vai ganhar a medalha de bronze. Agora, nessa parte aqui, nós temos também um outro tipo de exemplo que trabalha essa questão do arranjo simples, uma questão um pouco mais contextualizada. No caso aqui, né, numa empresa, os funcionários de uma empresa. Então, uma empresa possui 16 funcionários administrativos, entre os quais serão escolhidos 3, que disputarão para os cargos do diretor, vice-diretor e tesoureiro. De quantas maneiras pode ser feita a escolha? Então, quantas as maneiras que nós podemos escolher quem vai ser o diretor, quem vai ser o vice-diretor ou quem vai ser o tesoureiro? Então, vamos determinar quem é o nosso N, que é a quantidade de elementos, e quem é o nosso P, né, os agrupamentos. Vão ser considerados de quanto em quanto. No caso, o N é o valor de 16 funcionários, né, que tem na empresa, do setor administrativo, e eles serão considerados, para ver quem vai ocupar esses cargos, de 3 a 3, né? São 3 cargos. Então, depois que a gente descobre quem é o N e quem é o P, aplicamos a fórmula do arranjo simples, né? Considerando 16 elementos, 3 a 3. Então, nós temos 16 fatorial sobre 16 menos 3, fecha parênteses fatorial. Agora, a gente, né, vamos repetir o 16 fatorial sobre 16 menos 3, 13 fatorial. Agora, de maneira similar que a gente fez nas outras questões, nós vamos desenvolver aqui ó, o fatorial até que surja o 13 fatorial para que nós possamos simplificar. 16 fatorial é o 16 vezes o 15 vezes o 14 vezes o 13 para aqui, sobre 13 fatorial. Podemos simplificar, ó, e aí nos restou 16 vezes 15 vezes 14. Vezes 14. E calculando, nós obtemos o valor de 3.360. Então, nós temos 3.360 maneiras diferentes de escolher quem vai ocupar o cargo de diretor, vice-diretor e o tesoureiro nessa empresa, considerando, né, o quadro de 16 funcionários. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, né, a definição na aplicação dos exercícios. Não é algo difícil, é bem simples. Lembrem da fórmula e sempre, quando nós formos resolver questões de arranjo, a ordem importa. Então, a ordem importa na hora que nós formos nos depararmos com o problema e definir se vai usar a fórmula do arranjo simples ou não. Então, muito obrigada!